Muita coisa já está concluída, já acabei muita coisa que eu precisava fazer, mas eu fico ainda me cobrando das coisas que eu tenho que fazer. É como se eu tivesse que equilibrar tudo. Só que a verdade é que eu tô podre de cansada. Sabe o que é podre de cansada? Podre de cansada. Mas também, como é que eu vou descansar? Se eu me der o luxo de descansar, vou parecer essas mulherzinhas aí, mimizenta, que, enfim, tá toda hora com algum drama. Então eu acabo chorando escondida e ficando com isso pra mim, porque eu sinto que se eu paro, tudo desaba. Faz sentido isso pra ti? Hoje a nossa convidada é a Tamara Dallagnol e ela vai conversar com nós e nos dar um direcionamento, uma solução de como atravessar esse conflito de ter, fazer e se sentir podre de cansado e achar uma maneira de conseguir dar conta de tudo. Vamos? Vou chamar a Tamara aqui. Quem vai entrando, vai mandando aí, vai convidando os amigos, as amigas. E se engana que essa live é só para mulher, é para homem também, até para compreender melhor aí as mulheres no trabalho, no relacionamento, na família, compreender melhor esse outro lado da vida. Boa noite! Boa noite! Por enquanto eu não tô vendo nada. Peraí. Eu te vejo, mas eu tô vendo uma parede. Ah, então é a câmera, peraí. Ah, Agora eu te vejo. Tudo bem? eu Boa não tô, noite. não tô vendo você, Monique. Olha aí, ó. É isso, mas tudo bem, vamos embora, né, Samara? Vamos pela voz. Mas que coisa, não é a primeira vez que isso acontece. Alguém tá querendo se esconder, né, Tamara? Ah, mas vamos Eu dar vejo, uma luta. eu vejo Vai, nós duas. vai levar. Eu também te vejo. Tá vendo? Olha aí. Eu vejo nós duas, tá tudo certo, tá bem enquadrada, tá tudo bonitinho. Ué, que coisa. Mas eu gosto de te ver. Enquanto isso, tu vai se vendo, olha aí, ó. Nossa, eu que preciso me olhar e me ver. Então tá bom. Vamos lá, né, Tamara? Vamos lá. Gente, uma boa noite para quem vai entrando, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, essa live vai ficar salva também. E hoje a gente trouxe a Tamara, que é uma das coautoras do livro Ser e Sentir, um despertar diário. Mas além de escritora, né, Tamara é terapeuta, cantora, professora, mentora de mulheres e agora... Ah, não vou deixar de contar essa novidade. Manicure também, olha que eu tenho muitos dons. Eu ia deixar de contar a novidade, olha aí. Então ela já está entregando aí uns serviços de manicure, mas é uma manicure bem diferente por o que eu vi, viu? É manicure com tu pode tirar direcionamento, que tu recebe um monte de tratamento enquanto tu tá fazendo as unhas. Então é diferenciado, né, Tamara? Exatamente, né? A gente é uma continuação do trabalho que a gente já faz, então a gente pode trazer isso de uma forma diferente, né? E aí é óbvio que eu ia trazer de uma forma holística, né? Então a gente usa os sais de banho para fazer escaldapés, para fazer a mão. Às vezes a pessoa, quando ela senta ali, ela traz alguma questão, a gente vai fazendo a terapia junto, né? Com certeza. E é um momento gostoso, porque tu para, pensando no que nós vamos falar hoje, de dizer assim, meu Deus, tenho tanta coisa para fazer, mas não consigo equilibrar, como é que eu faço para dar conta de tudo se eu tô podre de cansada? Esse momento de parar, às vezes, fazer uma unha, é um momento que tu pode estar utilizando ele para esse autocuidado, né? Receber, e também aproveitar para trabalhar questões aí emocionais, às vezes que quando tu consegue dar aquela parada, tu consegue, ai, agora eu consigo respirar, consigo, né? Acaba trabalhando isso também. Então eu achei maravilhoso, assim, sabe? E às vezes é um único momento na semana que a mulher e o homem também tem.
para relaxar um pouquinho, para se cuidar, né? Então, é bem interessante isso. É bem isso. E hoje a gente vai falar sobre esse tema e é uma das coisas que chamou atenção no livro. Esse livro tem na página 91, é o trecho ao qual eu vou ler, que foi um dos trechos que mais me chamaram a atenção aí no momento que eu fiz a leitura da parte da Tamara. E eu achei que seria, né, um conteúdo bem bacana para a gente trazer aqui, sendo, considerando, a gente escutando muitas mulheres com essa dor e também muitos homens falando de mulheres que têm essa dor e que às vezes eles não sabem lidar com a mulher que tem essa dor. Às vezes eles não sabem se elas estão realmente daqui a pouco adoecendo, ou se é só uma fase, ou se é uma coisa, sabe, assim, é de momento, ou é coisa de mulher. Então é uma live muito, muito importante esse conteúdo, porque realmente clareia isso também, né, para todo mundo. Então, na página 91, a Tamara, vou ler só um trechinho, tá? Depois vocês, para quem ainda não comprou o livro, vai, chama nós aqui que a gente tem o contato e tu já consegue adquirir o teu, tá? Mas na página 91 a Tamara fala assim, ó. O nome do texto é Diário de uma Mulher Comum, mas nem tanto. Acordo de manhã, sentimento de culpa. Dormi um pouco mais. Mente faz barulho. Me cobro. Que mulher que não dormiu aí até mais tarde às vezes, ou tirou um tempo para si, ou resolveu que hoje não queria fazer aquilo que precisava fazer porque estava ou com dores, ou com os hormônios, ou com muito emocional, ou enfim, com algum desequilíbrio ali interno, alguma coisa que estava sentindo, que precisava daquele descanso, ou algo na mente, algum pensamento que te prende, inclusive, às vezes na cama e que te faz não sair da cama. Então, quem acha, né, que isso é uma coisa que realmente está acontecendo contigo, tu ouviu alguma amiga, algum conhecido teu que passe por isso, é algo que a gente é um desafio, né, Tamara? Até eu comentei contigo no dia que a gente falou do tema ali, e também hoje, antes da gente entrar, sobre isso. Como é que a gente consegue equilibrar? Que conselho que tu consegue nos dar? É possível a gente dar conta de tudo e parar de se cobrar, mesmo naqueles dias que a gente vê que cara, eu fiz um monte de coisa, entende? Eu fui super produtiva, mas se eu descansar, é como se eu tivesse devendo algo. Como é que tu nos ajuda com isso? Muito bem, vamos lá, então. É, eu acho que a maioria das pessoas, assim, quando a gente conversa, se a pessoa ela tem disposição para acordar de manhã, se ela acorda feliz, se ela pudesse escolher ficar mais um pouco na cama, a maioria levanta pela obrigação mesmo, porque tenho que trabalhar, né? Até eu escrevi aqui, é, tenho que, né? Então, e às vezes a gente já ao acordar, a gente entra nessa cobrança, né? Dessa vida corrida, né? Porque a gente tem tantas demandas durante o dia e às vezes já bate essa ansiedade ainda deitada, né? Então, uma coisa que a gente pode fazer é estar criando ali uma rotina, né? De despertar ali. E justamente a gente pode estar usando o nosso livro, né? Se eles sentir um despertar diário, para que esse despertar seja também de uma forma mais leve, né? A gente pode estar ali abrindo e lendo uma mensagem para trazer um direcionamento para esse dia. Mas eu acho que é muito comum essa coisa da autocobrança, né? Eu escrevi na época que eu estava mais em casa, né? Então, pelo fato da gente estar trabalhando em casa, parece que as pessoas que vêm de fora, tá em casa, tá de boa, né? Só que a gente se cobra muito, porque a gente tá todo o tempo, a gente tá em casa, mas ao mesmo tempo a gente tá no trabalho, né? Então a gente fica naquela coisa, dormir um pouquinho mais, né? E aí já começa a se culpar, mas eu deveria ter feito tal coisa, porque depois eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que entregar tal coisa, e se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né? O empreendedor tem muito isso, né? Porque o funcionário, ele tem que levantar naquela hora, porque ele tem que bater o ponto, né?
E o empreendedor, então, é aquele que se eu não fizer, ninguém faz por mim, né? Uhum. Mas às vezes a gente chega num nível assim de esgotamento tão forte, né? E aquela pressão de lidar com todas as coisas da vida, né? Com o trabalho, com a casa, relacionamento. Ah, mas eu ainda quero me divertir, eu ainda preciso do meu lazer, e eu quero estudar, e eu ainda tenho que contribuir com o mundo. E eu sou uma pessoa assim que eu me cobro muito nesse sentido, sabe? Em ter que dar conta de tudo, né? Mas o segredo é que não existe equilibrar tudo isso. Não tem como equilibrar. E o que a gente pode fazer é escolher prioridades. Nesse meu momento agora de mudanças até no meu trabalho, eu sei que uma das prioridades agora, o meu foco é isso. E que talvez eu vou ficar menos tempo, eu vou ter menos tempo para ficar, por exemplo, com o meu marido agora nos primeiros meses, né, dessa mudança. Mas eu sei que depois lá na frente eu posso adaptar isso, né? Então, às vezes a mulher ela tem filhos e ela tem a demanda também de estar cuidando dos filhos, né? Ela não vai ter mais tanto tempo para ficar direcionando ao trabalho como ela fazia antigamente, né? E aí vem essa cobrança de ter que conciliar tudo e produzir a mesma coisa como produzia antes. Mas o segredo é que não tem como equilibrar, entende? As Sim. áreas da nossa vida, elas não vão ficar lineares, sabe? Vou estar 100% no trabalho, 100% no relacionamento, 100% cuidando de mim. Eu vou ter que ir dando prioridade se eu quero uma vida mais organizada, né? E eu vou ter que ir dando limites também, né? Porque, olha o que aconteceu comigo essa semana, né? Ontem a minha agenda estava tranquila, né? Mas o meu corpo, o que que ele estava precisando? Ele estava precisando descansar. De manhã até descansei um pouquinho, mas aí pergunta o que que eu fiz. Ah, já que eu tô aqui, né? Então eu vou limpar, vou faxinar minha casa, né? Limpei todos os armários da pia dentro, eu limpei tudo em cima, tudo que você imagina, eu tirei tudo pra fora. E eu fiquei a tarde até às 6 da tarde. Eu esfreguei sacada, eu sabe aquela coisa que a gente vai deixando, né? E eu cheguei no final do dia e digo, poxa, em vez de eu tirar um tempo mais para mim, o que que eu fiz? Eu fui colocar fazer faxina, porque tinha aquela coisa de que não podia estar ali parado, tinha que estar produzindo, né? Mas, antigamente era um pouco pior isso, né? No domingo já começava aquela cobrança, sabe? De não estar fazendo nada, de estar descansando. E isso eu percebi que vinha muito ali da minha adolescência, sabe? De uma alta exigência, assim, porque eu era uma pré-adolescente, enfim, né? Que tinha muitas demandas, né? E eu fui me adaptando e me acostumando a essa coisa de sempre ter que fazer algo, né? E aí, quando as coisas começaram a mudar e que hoje eu posso escolher e decidir, aquele caminho neural ele já está formado, sabe? E aí, para a gente liberar essas crenças, substituir, é um caminho bem longo às vezes, né? Uhum. Então, uma vez era um pouquinho pior, mas eu sempre tive assim, ó, vou dizer, muita raiva de ter que limpar a casa, tá? Porque era uma coisa que eu fazia desde que eu tinha, sei lá, 11 anos de idade, eu era a mãe da casa, né? E aí eu tinha muita raiva por trás disso. Eu fazia o que eu tinha que fazer ao mesmo tempo que eu estava cansada, eu precisava fazer, né? E ontem, pela primeira vez, eu acho que eu consegui fazer isso de uma forma mais leve. Eu coloquei uma música, mas eu fui dizendo para mim que limpar a minha casa podia ser uma coisa leve, que eu não precisava mais brigar com isso, sabe? Então, no final, eu estava cansada, claro, o corpo, né? Mas não estava com aquela exaustão, né? Porque eu fiquei conversando comigo mesmo, com a minha alma, de que sim, podia ser leve isso. Tá fazendo sentido aí, Monique? Com certeza. E é aquela raiva que tu falou, aquela exaustão, até que te causa uma injustiça.
Tu começa a se perguntar, ai, mas por que que eu tenho que fazer isso? E começa uma coisa, tu já olha torto, a outra já olha torto, bem no fim, tu tá limpando a casa com com aquele sentimento, né, de Sim. tu precisa estar te limpando, na verdade, junto para conseguir realmente. Olha o que, que tu tá entregando. Quando tu limpa a casa, tu não limpa só a casa, a sujeira da casa que a gente enxerga, perdão. É o que tu tem aí acumulado de pensamentos, de frases, de coisas que foram ditas, enfim. Então, isso que tu fez de botar uma música e botar uma intenção prazerosa para fazer, já ajuda até a deixar o ambiente harmonizado, né? E não jogar aquela raiva dentro da água, digamos, da limpeza, né? A sensação que eu tinha é que quando eu limpava os armários e abria as portas, eu estava abrindo portas dentro de mim. E teve algum tempo que eu tinha uma ajuda, né? Eu tinha uma mulher que vinha a cada 15 dias aqui limpar, né? Só que eu não conseguia nos outros dias deixar de fazer, porque eu tinha aquela necessidade de limpar o meu emocional, sabe? Enquanto eu fazia fora, que não estava acontecendo dentro, né? E a gente sabe também que quando a gente limpa o físico, na sujeira física, a gente também está limpando o espiritual, né? Então, por mais que eu tivesse essa ajuda, era diferente, porque ela estava limpando a nossa sujeira. Mas eu que precisava, sabe? E por um tempo eu decidi que porque eu precisava retomar isso, até para poder depois passar para outras pessoas, outras mulheres, esse sentimento, porque lá dentro de mim eu ainda não tinha curado isso, sabe? Então, é como se eu estivesse barrando um pouco de olhar para isso, para essa dor, né? Uhum. Não, e faz total sentido. E isso que tu falou de não conseguir equilibrar tudo, a gente tenta dar conta do trabalho, tenta dar conta da limpeza da casa, tenta dar conta de, enfim, projetos, empreender, relacionamento, e escreve, e comunica, enfim, mil e uma coisa, né? E realmente, se a gente fica com essa ideia de que a gente quer equilibrar tudo, a gente surta. Porque a gente fica buscando esse perfeccionismo e eu achei interessante isso que tu falou assim, numa das partes ali do texto, que é como se não fosse uma dor que é só tua. Como que é isso? Tipo, por exemplo, isso tudo. Ai, essa pressão de que eu tenho que equilibrar tudo, que eu tenho que ser boa em tudo e que eu tenho que estar sempre bem em tudo, né? Como tu explica isso que não é uma coisa que é só nossa, que é de um sistema? O que sabe, realmente é pesado. Eu, às vezes, falando particularmente, às vezes é um pensamento que, por mais que a gente tenha consciência, tenha estudo, conhecimento, sabedoria, entendimento, às vezes a gente ainda precisa ficar ligado para não cair nessa armadilha de se sobrecarregar e ficar numa exaustão, porque tu acha que tu tem que dar conta de tudo, tu tem que cuidar de ti, tu tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho, enfim, né? Essa coisa toda que tu comentou, assim, de excessos, né? De deixar a sujeirinha ali, que nem tu disse, olha, tinha umas coisas, sabe aquelas coisinhas que ficam? Como é que a gente consegue deixar a sujeirinha ali, volta e meia, né? Não virar uma sujeira geral, porque a prosperidade não tá na sujeira, né? Ela tá na coisa organizada ali, limpa. Mas como é que a gente consegue ter esses momentos sem que esteja tudo completamente perfeito, sabe? Essa culpa, esse, sei lá, que a gente carrega. Primeiro, né, que você disse, é uma dor de um sistema, né? Aquilo que eu trouxe ali foi em relação ao bebê, mas isso se encaixa nisso também, porque eu me vejo assim em um padrão de sempre me doar demais. E às vezes me doar mais do que o meu corpo permite, né? E faz alguns dias que eu me dei conta que esse padrão realmente não era meu. Esse padrão já vinha das mulheres da minha família. Olha a voz aqui das mulheres, né? Já vinha esse padrão da mãe, das tias, da avó, né? Porque a gente sabe que alguns anos atrás a mulher realmente ela não tinha voz e ela precisava baixar a cabeça e fazer tudo isso, né? Por mais que ela estivesse cansada, às vezes tinha uma fila de filhos para cuidar e ela não tinha realmente como descansar. E aí eu via a minha mãe, as minhas tias, a minha avó fazendo dessa mesma maneira, sabe?
por mais que estivessem cansadas, elas não se permitiam parar. E aí hoje eu me vejo seguindo isso, sabe? Às vezes tu tem a possibilidade de estar ali, de deitar no sofá e às vezes ficar na ociosidade, não fazer nada. Mas vem uma cobrança lá da tua alma que não é só tua, é porque você viu essas mulheres da sua família fazendo isso tantos anos que você não sabe hoje fazer diferente, né? E aí eu tenho que parar e olhar para isso e digo, opa, preciso deixar isso com vocês, né? Eu não preciso mais carregar todo esse fardo, essa dor. Eu percebi isso um dia que eu fui na minha avó, ela estava de aniversário. E eu cheguei lá e ela não estava muito bem, a minha avó materna. E ela tinha a pressão baixa, a gente precisou deitar ela um pouco no sofá, erguer as pernas. Só que como era o dia do aniversário dela, minha tia tinha amassado massa de bróstoli, sabe? Sim. Pra depois ela ia espichar e ela ia fritar. Ela tava lá deitada bem ruim, né? Dali uns 15 minutinhos, passou, a gente mediu a pressão dela, tava ok. Ela disse, então agora eu vou espichar os dito bróstoli. Não, mas você ainda não tá muito bem, você precisa ficar mais quietinha. Não porque eu aguento, porque eu sou forte, que não sei o quê. Vai lá, levanta ela lá e vai lá. E espicha, e faz força, e vai até terminar. Porque dentro dela, ela não se permitia dizer que ela não estava bem, que ela não conseguia ir fazer aquilo. Aí eu vi que quando ela terminou, ela sentou no sofá, ela não conseguia respirar de cansada que ela estava, né? E eu olhei aquilo e digo, cara, olha só da onde que vem esse meu padrão. Vem lá da avó, então mais para trás dela também, eu faço a mesma coisa. Eu me dou assim, o meu corpo às vezes diz, não dá mais, Tamara. Não, mas a mente cabeçuda, ela quer fazer mais. Então, às vezes o nosso corpo está pedindo, para, descansa, né? E às vezes ele reage e responde com o quê? Às vezes sai um nódulo, né? Um nódulo na perna, um nódulo aqui, outra coisa ali, uma doença, para te olhar, para te perceber que do jeito que você está levando a sua vida, não dá mais. Ou você muda, ou a vida te faz mudar, né? Te faz parar, realmente. E é isso que a gente falou no início, de às vezes se tu se permite parar, tu tem tanto uma cobrança social, às vezes, de que tu é uma mulherzinha. Não, madame. Ó, a madame aí parando. Ó, nossa, tá bem de vida, hein? Se dá o luxo de parar um pouquinho. Então, isso tudo são coisas que a gente vai escutando numa sociedade intoxicada com esse padrão de ter que fazer a todo instante tudo, toda hora. E devido a essa intoxicação, é que, como tu disse, hoje a gente está com de 275 milhões que a gente tem de brasileiros, 175 milhões está com um problema de saúde mental. Então, aí tu vai dizer, ah, antigamente não tinha isso. Não, não tinha isso. Justamente por isso que agora, nessa era, nós somos frutos desses pais, netos desses avós que não descansavam, que não olhavam para isso. E hoje a gente está, querendo ou não, sofrendo algumas consequências desses atos e agradecendo de poder estar consciente de enxergar algumas coisas a tempo, né? Umas curar a tempo, outras às vezes a gente está tendo que passar muito ainda para ir filtrando, né, Tamara? E não deixar ir para, se for ter filho, se não for ter filho, pelo menos para as crianças, para os adolescentes, para as outras mulheres que forem passando por nós, para as pessoas, para elas terem essa noção de que chega, entendeu? Acabou, deu. A gente não precisa mais ficar tanto nessa dor, né? Nessa loucura, nesse peso todo. Então, não é drama, não é mimimi, tu não tá fazendo nada de errado em cuidar de ti, sabe? Que coisa é essa, né? Que o pessoal fica se culpando, que a gente fica se culpando, né? Então é um trabalho, acredito, te escutando assim falar, a gente já se direcionando assim pro final, acredito que é uma coisa que a gente precisa treinar, né, Tamara? De Sim. priorizar, como você falou. Porque por mais que a gente veja, a gente perceba isso, às vezes demora para a gente sair, né, desse padrão, porque tem uma coisa também chamada o efeito ventilador. Depois que você desliga o ventilador, ele fica mais um tempo girando, né? Então, depois que você percebe isso e você até faz uma liberação,
fica um tempo girando até parar completamente, né? Olha aí, ó. A gente quer um negócio instantâneo. É. Uma música instantânea. Então, a tua dica, assim, muito conteúdo, viu? Muito conteúdo aqui nessa live. Quem chegou ali no meio, volta, depois eu vou deixar salva. Pega desde o início, passa para alguém que tu conhece, mas em resumo, assim, um resumo prático, seria realmente olhar para tudo que está acontecendo na tua vida e definir as prioridades. Isso que tu diz? Exatamente. A dica é organize as suas prioridades e coloque também um tempo de pausa na tua agenda. O descanso também precisa estar na agenda, senão a gente nunca para descansar. A gente diz sim para todo mundo, menos para nós. Exatamente. E eu vou me encaminhando, assim, só vou dar um oi aqui para quem deixou. Vamos falar do livro e eu acho que tu tá com uma surpresa aí na mão, né? Pois é, além de nada, eu quero fazer uma mensagem final aqui do oráculo para quem está assistindo e para quem vai assistir depois também, né? Para essas mulheres daqui e homens também. Aí vai te colocou, boa noite, estão lindas. Gratidão, a Chaline também entrou, tá coraçãozinho. Isso aí, vamos lá, gente. Vamos aproveitar esse momento. E antes da gente pegar esse presente da Tamara, eu obviamente vou falar sobre o livro. Caso alguém ainda não tenha, o livro Ser e Sentir um Despertar Diário. Ele é um livro que tu pode ler ele sim corrido, mas ele é aquele livro que qualquer lugar que tu abrir, tu vai encontrar uma mensagem nele, sabe? Então é realmente para ti ter esses insights. O assunto que a gente trouxe hoje é um pedacinho do que a Tamara deixou lá de conteúdo. Então, eu gostei do que a Tamara abordou, gostei desse assunto, como é que eu posso me aprofundar? Aproveita, vai no livro, aprofunda no que ela deixou também. Aí lá tu vai encontrar outras pessoas, daqui a pouco o meu texto vai fazer sentido também, que vai fazer o sentido também de outro. E aí agora a gente está se encaminhando para essas festividades, né, Tamara? Eu acho, foi a Gil que falou isso que eu vi, eu digo, meu Deus, adorei o jeito que ela abordou. Realmente é um presentão. Às vezes tu tá tão cansado de, toda hora eu vou dar o quê? Né? Agora, né, amigo secreto, é Natal, é um monte de coisa, né? Então, o que que eu vou dar? Cara, isso daqui são 11 pessoas num lugar só. É como se tu tivesse a oportunidade de estar com 11 pessoas na tua casa, podendo te dar um direcionamento, te ajudar em alguma área da tua vida. Então, eu falo de um ponto, a Tamara de outro, as outras pessoas de outro, e bem no fim todas se interligam. Então, realmente, sabe, é um presentão aí para te entregar para uma pessoa que tu gosta e querer ver a outra pessoa feliz já é a mudança que a gente precisa no mundo, né, Tamara? Já é fazer a nossa parte. É um despertar para a vida, né? De uma forma diferente. Que toda manhã você possa acordar de uma forma diferente, não mais se culpando e se cobrando, né? Exato, fazer aquele ritual, ó, eu tenho que acordar, vou me organizar, vou sentar, vou abrir meu livro, vou pegar o direcionamento, e já é um motivo pra gente sair da fritação, às vezes, que fica de manhã, né, Tamara? É isso mesmo. E, Monique, olha só, além de tirar uma mensagem aqui do oráculo, né? Eu também estou disponibilizando para quem adquirir o livro comigo, vai ganhar uma pergunta no tarô sistêmico. Oh, Então, olha aí, ó. é algo bem legal aí, então aproveitem aí, né? Pode fazer uma pergunta, né, para o tarô sistêmico sobre a área da vida, ou uma pergunta específica, ou você pode perguntar o que me espera para 2026, né, gente? Exatamente, olha aí. Então é só chamar, né, Tamara? Te chamando, ou deixando o teu arroba aí depois. Qualquer coisa me chama, oraculiza, enfim, todos os autores estão aí com o material e a gente tá aqui para se ajudar. Quanto mais a gente espalhar esse livro, melhor. Não é realmente o intuito base dele, obviamente, né, gente, financeiro. Estamos na matéria, estamos vivendo aqui na carne, ou nós estamos vivendo aonde, né? Não dá, né? Obviamente tem isso, mas a intenção maior é que mais pessoas possam ler, que mais pessoas possam chegar nessa visão. É como se tu estivesse num mar, e aí tu tá andando
e aí tu avista lá uma ilhazinha e tu chega naquela ilha, e aí naquela ilha tu vê um monte de coisa. Meu Deus, eu nem sabia que isso aqui existia. Mas aí tu olha lá mais pra frente, tem mais um pouco de caminho. Então é para ir te trazendo cada vez mais para esses lugares assim que tu, "Ah, eu nem sabia que isso era possível." É possível. Então esse livro aqui, ó, são 11 pessoas que estão te entregando muitas possibilidades de tu acabar esse 2025 mais leve e entrar no 2026 mais corajoso. Simbora, né? Quem fizer todas as atividades desse livro ali, um pouco por dia, um pouco por semana, eu tenho certeza que vai sair totalmente diferente de quando comprou o livro. Vai, vai. E ainda mais ali, ó, tu tá fazendo esse como de poder tirar uma carta. Meu Deus, simbora, né? Aproveita. Foi. Vamos lá, então, pro nosso presente. Então, para olha só o que saiu aqui. Ouro. Você não precisa que ninguém a conserte. Olha só que profundo. Vou ler Olha, aqui para você o que essa mensagem diz. Pessoas estão tentando convencê-la de que você está tão destruída que não pode ser reparada. A menos, é claro, que aceite a ajuda delas. Se essas pessoas se oferecem para consertar alguma parte de você, não é porque sejam altruístas ou boas. Elas sabem que você está vulnerável e querem fazer você se tornar totalmente dependente. Diga-lhes não, muito obrigada. Você sabe exatamente como colocar ouro nas suas próprias rachaduras. Uau! olha aí, ó. Forte. Forte essa mensagem, né? É, o ouro nas rachaduras é o que a gente acabou de falar. Tu tem o potencial de Exatamente. simplesmente se conectar com coisas que tu consegue ir fazendo a tua própria cura, né? Às Parece vezes, que merchan, né? De ficar vendendo, mas não é, é verdade. Tu pega o livro assim, tu abre, tu vê uma página, cara, aquilo te realmente te preenche de ouro num corte que tu tinha, numa dor que tu tinha, numa ferida que tu tinha, numa. Tu diz, ai meu Deus, que alívio, sabe? Que bom, então que isso sou eu. Então é esse o movimento, ó. Só confirmações. bem, muito que a gente falou, né, que das prioridades, às vezes você vai precisar dizer um não para as pessoas, né? Não, muito obrigada, porque precisa se escolher, né? Exatamente, exatamente. Tamara, quer deixar uma mensagem final, deixando que as pessoas podem te encontrar, como que elas podem, por exemplo, assim, eu gostei muito da Tamara. Como é que a Tamara pode me ajudar, enfim, né, para te Sim. poder dar essa ponte, né? Então, vocês podem estar ali me seguindo, né? E vem um pouco mais do meu conteúdo no Instagram, Tamara Dallagnol Terapeuta. Ali eu trago, então, soluções através das terapias, né? Um olhar para si, um olhar para dentro, é, juntando a espiritualidade, essa parte holística, atendimentos com reiki, constelação, tarô. Eu também faço palestras e vivências com música, né? Então, agora que está chegando aqui no final do ano, e se você está precisando de um encerramento até para a empresa, eu faço vivências, né? E trago isso, uma reflexão, uma motivação também para o próximo ano. E também tem o meu novo perfil, né? Que então são das unhas, né? É Tamara Dallagnol, Nail Designer. Onde então ali, além de eu mostrar as fotos das produções, eu também trago as reflexões sobre o que as nossas unhas representam, né? De uma forma holística e integrada, olhando para o corpo então de uma forma diferente. E a mensagem final que eu quero deixar é que nunca nos falte tempo de olhar para si mesmas, que nunca nos falte tempo de tomar aquele café demorado, aquele milagre, né, da manhã, quando, bem como diz aqui no livro, né, que nem todo milagre faz barulho, às vezes ele só prepara o café com você. Então, que nunca nos falta tempo de apreciar um café com quem a gente mais ama, que é a gente mesma, né? Exatamente. Gratidão, Tamara, pelo teu tempo, por estar aqui, por todo o teu conhecimento, tua sabedoria. E espero que muitas pessoas se conectem e cheguem até esse conteúdo, porque é um conteúdo que ajuda a aliviar, né? A gente se olhar e não se achar estranha, ou os homens olharem para as mulheres, às vezes, quando elas estão
nesse ponto de estar podre mesmo, de exausta, e conseguir também compreender o que tem por trás disso tudo, né? Que é bastante coisa que está sendo movimentado aí, né? Então, só agradecer pela tua presença. Eu que agradeço muito, né, por essa partilha, sempre é enriquecedor, né? A gente poderia falar aqui por horas, teria conteúdo. É bem isso. Simbora então, gente. Uma boa noite. Uma gratidão aí para todo mundo que passou. Ó, a Chaline colocou um abraço, meninas, orgulho de vocês. Chaline aí dando os. Eu falo em toda live, né? Ela dá o pontapé inicial do jogo e nós vamos junto aí, vamos fazendo, ajudando a fazer acontecer e também se curando, né? Em cada passo que a gente tá fazendo junto aí no projeto Ser e Sentir. Nos curando e curando as pessoas que passam pelo projeto. Gratidão aí, Chaline. Um beijo grande. Até a Beijo. próxima, Tamara. Tchau, tchau. Tchau.